galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, segunda-feira à noite, você que acompanha seu time já viu um monte de comentaristas falando sobre as finais, falando sobre o seu time, mas eu aqui no Resenha com Magalhães não poderia mesmo atrasado, os jogos foram domingo, mesmo assim eu não poderia deixar de fazer a minha análise de alguns jogos. Então vamos lá, meus amigos que acompanham o canal. Dessa vez vamos falar da primeira partida da final do Gauchão 2019 entre Internacional e Grêmio, porque o mando de campo foi do Internacional. Então, meu amigo torcedor do Colorado, meu amigo torcedor do Tricolor Gaúcho, dê seu like, curta, compartilhe, comente, que é muito importante, divulgue o nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Internacional e Grêmio, primeira partida 0-0. 0-0 para quem? Bom, pensando assim, é meio escroto tu falar 0-0 para quem. Mas como a primeira partida foi na casa do Internacional, a princípio se falaria 0-0 para o Grêmio, porque o Grêmio empatou fora de casa. E a segunda partida é na casa do Grêmio. Porém, o jogo foi bem parelho. E por este motivo, acredito que na Arena do Grêmio o jogo também seja parelho. Mas eu também espero que a atitude do Internacional seja a mesma que o Grêmio teve fora de casa. O que eu estou falando? Você, meu amigo inteligente, lógico que entendeu. O jogo foi na casa do Inter. Porém, o Grêmio não ficou igual um monte de time acovardado que eu vejo aí pelo Brasil. Times grandes acovardados, jogando atrás por uma bolinha, fazendo o jogo ficar feio. O Grêmio, mesmo jogando fora de casa, na local do Inter, o Grêmio foi para cima. O Grêmio quis o gol. O Grêmio procurou o gol. O Grêmio se defendeu, teve uma marcação forte, mas o Grêmio quis o gol. Da mesma maneira que o Inter marcou forte e também quis o gol. Cada um dentro da sua característica. Quando joga Grêmio e Inter, você vê, fica muito fácil, até pro leigo, fica fácil você ver que os times jogam de maneiras diferentes. O Internacional pode ficar parecido com o Grêmio se o Internacional jogar o D'Alessandro pelo meio, como tem o menino Pierre, né? Que joga Jean Lucas não, Pierre mesmo. No meio, o que está jogando no lugar do Luan. Ele é centralizado. E os esquemas, as etapas para se chegar ao ataque é diferente do Inter, é diferente do Grêmio. O Grêmio vem tocando a bola, não é com mais paciência, mas trabalhando mais essa bola. Então o Grêmio tenta encontrar a melhor opção. Ele vem tocando lado direito, lado esquerdo, de vez em quando bota velocidade, quando não dá, ele volta um pouco. Ele tenta trabalhar melhor essa bola. Já o Internacional não trabalha muito pelo meio. O Inter trabalha mais pelas pontas. Vai tocando a bola, mas mais pelas pontas. Só que o Inter tem o detalhe. O Inter, eu não vou falar que o Inter é mais ansioso do que o Grêmio. Para mim é questão de esquema. É uma questão do treinador. O Inter, quando vai para o ataque, tem que ter uma solução para o ataque. O Grêmio não. O Grêmio, quando vai, ele trabalha mais a bola, ele espera, ele tenta encontrar o melhor momento para fazer aquilo. Mesmo que fique mais tempo com a bola, mas tenta encontrar.
é um time, a palavra não é cauteloso, a palavra não é essa, na verdade é isso mesmo, é trabalhar a bola. O Grêmio trabalha mais a bola. E o Internacional é mais vertical. Ele pega a bola, foco, ataque, vai na correria e tem que ter um final esse ataque. Não pode ser ir para o ataque sem ter uma conclusão que seja. Sempre dá certo isso no Inter? Não. De vez em quando o Inter ataca e perde a bola. Tem que voltar. Mas o foco é esse. Eu tenho que ir para o ataque e eu tenho que concluir de alguma maneira, um cruzamento, um chute de fora da área, ou uma tabela, tem que ter. O Grêmio não. Ele, como eu falei, ele trabalha mais a bola. Ele espera um pouco mais. Então você vê que é nítido. Você vê que o Grêmio vira a jogada, mas quem faz mais isso é o meio de campo. O garoto ali, ó, magrinho, alto, ele vai lado direito, lado esquerdo, tenta o drible. E o Inter pega essa bola, já não trabalha no meio, é mais pelos lados. Os dois times fazem os seus jogadores que jogam abertos voltarem para ajudar na marcação. Só que até nisso tem diferença. Na minha visão, o Grêmio ele faz menos. O Cebolinha faz isso? Faz. Mas é um garoto. Aí tem do outro lado, jogou o Alisson, se não estiver enganado. Faz? Faz. Perde um pouco de força no ataque. Marcando lateral o tempo inteiro, perde um pouco de força. Só que o Grêmio tentou, e eu estou falando isso desse jogo, tá? Tudo que eu estou falando é desse jogo que eu vi. O Grêmio tenta, para se defender melhor, ele tenta segurar os laterais do Internacional. Então, ele faz uma marcação um pouco mais alta, e tanto Cebolinha quanto quem joga pelo lado direito for o Alisson, eles voltam, mas eles não voltam tanto quanto o do Inter volta. E o do Inter acaba perdendo um pouco mais de força no ataque, porque ele faz o Nico Lopes voltar demais. E faz o D'Alessandro voltar. O D'Alessandro não consegue fazer mais isso. O D'Alessandro é para ficar no meio. Minha visão. Para ficar no meio. Como o centralizado do Grêmio fica. Ele até volta, até cerca, mas ele não tem que ficar acompanhando o lateral, filho. Senão o garoto não cria, pô. Ele não vai ter força para chegar na frente. Então o D'Alessandro... Só que o D'Alessandro estava voltando. O que estava acontecendo? Tava o D'Alessandro e o Zeca de um lado. O Cebolinha estava botando a correria. Nem o D'Alessandro conseguia segurar e nem o Zeca. O que teve que fazer? Aí o treinador do Inter jogou o Nico Lopes para o outro lado para tentar segurar a subida do Cebolinha e do Cortez. Aí é que eu falo que é diferença de postura de pensamento de treinador. Como é que o Renato fez para tentar segurar as investidas do Nico Lopes pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Ele adiantou o seu atacante. Porque aí ele manda os atacantes ficar mais enfiados, ele prende os dois atacantes e fica um buraco entre o atacante do Internacional e o lateral. Deu para entender? Ele joga os atacantes para frente, os laterais obrigatoriamente têm que voltar. Obrigatoriamente, desde que o treinador pense assim. Então, o pensamento do Renato é tentar combater o lado forte do Internacional botando um jogador para frente, botando um jogador agudo para frente, para causar um problema e o lateral não subir muito e o atacante ficar sozinho, como o Nico Lopes ficou algumas vezes. Já o Internacional, o treinador do Internacional pensa diferente. Não estou aqui fazendo quem é melhor e quem é pior. Eu estou falando questão de pensamento. O treinador do Internacional, ele prefere não arriscar com seus atacantes na frente, mas fazer com que seus atacantes voltem, puxem o atacante
e os dois laterais do Grêmio para dentro do seu campo, para ele roubar a bola e sair no contra-ataque. Por quê? Ninguém é cego. O time do Internacional tem uma base mais consolidada no sistema defensivo. Não é que não ataque. Ataca. O Grêmio cria. O Internacional cria. O Internacional faz contra-ataque. Mas tem como base aquela defesa forte, puxar o adversário para o seu campo propositalmente e sair na estilingada com velocidade. Esse é o padrão. Quando está com bola, também cria, como eu falei, pelos lados. E o Internacional fez isso, diferente do esquema do Grêmio. O time do Grêmio, ele vai para cima para se proteger, não deixar os atacantes saírem muito, jogando em cima do Grêmio, em cima do adversário. O Grêmio tem contra-ataque? Lógico que tem. Quando o Grêmio perde a bola, ele volta todo, tenta fazer essa estilingada, mas não é o ponto principal. Qual é o esquema melhor? Não tem esquema melhor, tem esquema adequado. O Inter jogou dentro das suas características, poderia ter ganho o jogo. O Grêmio jogou dentro das suas características, poderia ter ganho o jogo. Os goleiros fizeram grandes defesas. Os dois times, dentro das suas características, procuraram o gol. Não teve time retranqueiro. Teve dois times que se defenderam bem, dentro das suas características e procurando o gol. Os dois, dentro das suas características. Ah, se é a característica melhor ou pior, não tem aqui julgamento. É dentro das suas características. Então eu bato palma pro Grêmio e bato palma pro Internacional. Bato palma pros dois treinadores. Eu não estou puxando brasa nem para um lado nem para o outro. É lógico que eu tenho meu gosto. Lógico que eu tenho meu gosto. Porém, é gosto. É gosto. Não é que obrigatoriamente o meu é correto. Então, eu tenho meu gosto, lógico, do futebol. Mas eu vi um jogo muito parelho e muito bem definidas as características de cada time. E que acredito que vai ser no segundo jogo também na casa do Grêmio. Mas bato palma pro Grêmio, bato palma pro time do Internacional, pro treinador do Grêmio, treinador internacional e pra torcida. Por quê? A torcida compareceu, mais de 40 mil. Futebol, os dois times procuraram o gol. Então eu bato palma para a primeira final do Gaúcho. Por que eu estou batendo palma? Porque não tem como eu não fazer comparação. Vamos lá. O que aconteceu? Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio 0-0. Mas um 0-0 que não saiu gol por causa dos goleiros, porque chance teve. Vamos lá, fazer uma comparação com a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Feio. Chato. Um time que pratica o antifutebol. O Corinthians. Não gosta de jogar, é retranqueiro. Ah, não, joga defensivamente, postado em duas linhas de quatro. Parece que os comentaristas estão numa sala de universidade, fazendo uma pós-graduação em táticas, falando duas linhas de quatro, aí faz o 4-1, 4-1, passa por nada. Vamos no popular, retranqueiro. O Corinthians é retranqueiro, um futebol feio. Aí quando você joga com um futebol assim, tá ganhando o Corinthians? Tá ganhando. A torcida do Corinthians fica chateada quando eu falo. De repente alguém que vai ver o canal aqui vai ficar chateado. Mas é retranqueiro, cara. O futebol, dificilmente, quando você joga com um time assim, vai ter um futebol bonito. Porque fica um futebol feio. E ontem, o São Paulo, não muito engrenado, tentava alguma coisa, o Cuca jogava o time para cima, mas faltava um pouco de experiência, faltava um pouco de coordenação, de entrosamento, contra um time que abdicou do ataque. Não é que o Corinthians se defendeu, ele abdicou do ataque. Ficou cheio? Ficou cheio. Mais de 40 mil. Então ficou igual ao Grenal? Ou o Grenal é porque é Grêmio e Inter, né? Eu sei que vale para Inter e Grêmio, mas também podia ter o Intermio, né? Intermio, Inter e Grêmio. Grêmio, Intermio. O Intermio. Pô, ficou horrível, né? Não, é melhor Grenal mesmo. O Grenal, público, show e futebol legal. O Paulista,
Público legal. Futebol zero. Coisa horrorosa. Aí vamos fazer a comparação com o Campeonato Carioca. Futebol até legal. O Flamengo jogou bola. Jogou muita bola. Fez 2-0 no Vasco. O Vasco não jogou, sim. Mas teve futebol, teve empolgação, teve gol. Só que não teve muita torcida vibrando. Primeira partida da final. 10 mil pessoas. 10 mil, sendo que foram 9 mil pagantes, se não estiver enganado, e 1.000 que entraram de graça. Porra, 10 mil para a primeira partida da final. No Grenal teve mais de 40 mil, no Paulista mais de 40 mil. Então, no Paulista teve público, mas não teve futebol. No Carioca teve futebol, razoável pelo menos, mas não teve público. E no Grenal teve futebol e teve público. Então é por isso que eu estou batendo palma para vocês, meus amigos gaúchos. Desculpa só estar na segunda-feira fazendo esse vídeo, por contratempos aí, situações que aconteceram, eu não pude fazer ontem. Então, Internacional, para mim, um jogo muito parelho, onde se defenderam bem, os atacantes tentaram, cada um jogou no seu esquema, os dois esquemas tiveram chances de fazer gol, os dois esquemas defenderam partida e os dois times tiveram os goleiros salvando os seus times em momentos oportunos. Então, parabéns aos dois. Para mim, jogo muito parelho, tudo em aberto. Espero, sinceramente, que no próximo jogo seja do mesmo jeito. Os dois times procurando o gol. Um grande abraço e que vença o melhor. Um grande abraço, até mais, conto com a participação de todos. Valeu, fui!